Oi, gente, eu já tô aqui conferindo o meu celular porque eu quero saber se você tá ligado que hoje é dia de Também é Tempo. E hoje o bate-papo é sobre inverno e o nosso coração. Isso mesmo, ele sofre com o frio. Para responder tudo isso, tá aqui comigo o Fabrício Malman, que é cardiologista. E eu tô cheia de dúvidas, aposto que você também, né? Então, manda sua pergunta, deixa aí nos comentários, acompanha com a gente e vamos conversar sobre doenças cardíacas no inverno. Muito obrigada pela presença, doutor. Obrigado, agradeço o convite. Sim, realmente a hipertensão arterial, ela é muito comum no Brasil, ela é um dos principais fatores de risco, juntamente com o diabetes, com obesidade abdominal e com o colesterol elevado, dos riscos cardiovasculares. E a hipertensão, que é o aumento da pressão arterial, ela fica um pouco mais evidente no inverno, porque as pessoas, geralmente, elas apresentam um aumento da pressão arterial por causa do frio. Isso realmente acontece por uma questão fisiológica. O organismo tenta compensar o frio, né, aumentando os hormônios. Isso tem os hormônios do organismo, que principalmente um hormônio chamado catecolamina, que é parecido com a adrenalina, que aumenta a pressão arterial para manter a pressão. E isso pode aumentar o risco de problema de coração, AVC também. E a gente fala muito na questão dos infartos, né? O pessoal tem muito medo de infarto. Sim. E existem até pesquisas que apontam que eles aumentam cerca de 30% quando chega essa estação. Sim. Isso é mito ou é verdade? Tem relação? Boa pergunta. É verdade. O que acontece? No inverno, existe sim um aumento da incidência de infarto. Existem alguns motivos para isso, e um dos motivos é por um aumento da pressão arterial, que também acontece por causa do inverno. Associado às doenças infecciosas, aumenta o risco de ter pneumonia, de ter gripes, que pode desencadear o aumento do infarto também. Então, e a hipertensão ocorre junto, acaba levando também ao aumento da incidência de infarto. A gente tem bastante gente compartilhando conosco, já são 26 pessoas, nesses Ótimo. poucos minutos de conversa. Está aqui a Grazi Cielski, a Cleusa Afonso, a Maristela Vaz, que participa bastante com a gente, a Anete Soares, a Maria Berenice está mandando um certinho, o Márcio está mandando olá, o Ivan também está dizendo oi. E manda pra gente a sua pergunta, se você tem dúvidas. Eu estou aqui tirando as minhas dúvidas e eu quero saber as suas também. E doutor, tem alguma forma da gente se prevenir, tomar cuidado com a hipertensão? Porque é um problema que vem crescendo bastante, né? Sim, sim, sim. Existem maneiras de a gente prevenir, só para dar um dado bem recente, assim, da hipertensão. Ela é tão comum no Brasil, tá, que em torno de 30% da população adulta tem hipertensão. Então, isso a gente está falando de um valor em torno de 36 milhões de brasileiros. E quanto maior a idade, principalmente a partir dos 60 anos, quando é considerado idoso, que é uma idade cada vez, assim, 60 anos a pessoa pode ter muita qualidade de vida e é considerado idoso. 60% da população tem hipertensão. Então é um número muito grande de brasileiros, tá? E como é que a gente pode fazer para prevenção? Basicamente é assim, quando for consultar com qualquer médico, qualquer profissional da área da saúde, tá? É verificar a pressão arterial, de uma maneira simples. Porque a hipertensão, na grande maioria das vezes, ela não dá sintomas. Tá? Então, assim, quando a gente consegue fazer o diagnóstico cedo, que tem a pressão elevada, isso a gente consegue iniciar as medidas para evitar, controlar a pressão, para evitar de ter infarto, de ter AVC. Então, isso é uma medida muito importante, aferir a pressão, verificar a pressão arterial. Isso é uma medida muito importante. Obviamente que tem a ver também com uma questão de como é que é o nosso dia a dia, né? O estilo de vida interfere muito. Então, assim, quem consome muito sal, a gente sabe que sal, enlatado, consumo de refrigerante com sódio, isso aumenta os níveis da pressão arterial. Então, a gente tem que fazer essas medidas para evitar. Mas como é que a gente sabe o diagnóstico? Aferindo a pressão arterial. Porque na grande maioria das vezes, ela é assintomática, assim, não tem sintomas. A gente tem uma pergunta aqui do Valmor, que diz que está ligadinho com a gente, mandou até coração. Um beijo, Valmor. Olha, ele está perguntando se no inverno a gente costuma ingerir alimentos mais salgados e se isso tem alguma relação com o número de casos de problemas cardiológicos. Boa pergunta. Sim, existe essa correlação, tá? A gente consome, na verdade, a dieta deixa de ser balanceada no inverno, né? Então a gente consome alimentos mais salgados, com maior
teor de gordura, tá? De carboidrato. E isso aí, além de aumentar a pressão arterial, também a incidência também corre junto, aumenta os níveis de glicemia, aumenta até a chance de aumentar um pouquinho o diabetes. Mas com certeza isso acontece. Por isso que no inverno a gente tem que tentar manter a dieta, tá? E o que eu quero dizer com manter a dieta? A gente não aumentar o consumo de sal, tá? De qualquer forma, né? Sal. E também tem outra pergunta da Maristela Vaz, tem bastante gente acompanhando Sim. com a gente, a Cleusa, que é a nossa fiel telespectadora, está dizendo que o inverno não é realmente bom para a saúde. Dá para a gente fazer essa relação? Não é assim, nesse aspecto. É que, na verdade, assim, o inverno é a estação do ano que tem um aumento de incidências de algumas doenças, tá? Principalmente doença infecciosa, pulmonar. A pessoa tem mais gripe, que é o pico da gripe, dos casos de gripe e de pneumonia, são no inverno. E, consequentemente, essas doenças infecciosas elas podem descompensar um quadro de pressão alta e um quadro de coração. Por exemplo, insuficiência cardíaca, quem tem o coração aumentado de tamanho. Quem tem uma infecção no inverno, tá, e não tiver bem controlada a parte do coração, pode descompensar. Então, pode acabar tendo que ir para emergência, acabar ficando internado. Então, não é que seja ruim o inverno, é que o inverno a gente tem que ter uns cuidados especiais, porque existe um aumento da incidência de algumas doenças. O que a gente fala para os pacientes e fala para a população geral? É que, assim, a gente tem que tentar no inverno, diante da condição climática, a gente tentar manter as atividade física, manter a alimentação, para a gente reduzir as chances de alguma infecção, né? Obviamente, cuidar, assim, com roupas, exposição ao frio aí, porque isso aí, sim, aumenta a incidência de doenças, de várias formas. A gente também tem mais uma pergunta da Maristela Vaz e ela quer saber qual seria a pressão considerada normal. Quando é que a gente pode acender o alerta, isso em qualquer estação do ano, né? Muito boa essa pergunta. Assim, a diretriz brasileira de cardiologia, que é a última, que foi de 2016, a gente fala que o paciente tem hipertensão arterial, que é a elevação dos níveis pressóricos, da pressão, acima de 140/90, que popularmente a população fala 14/9, tá? A gente tem que ligar o alerta, respondendo a tua pergunta, quando ela fica acima de 120/80, porque entre 120 e 139, ou de 80 a 89, é um período que a gente chama, no Brasil, de pré-hipertensão, que aumenta o risco de a pessoa vir a desenvolver hipertensão. Mas ela não é considerada hipertensa, tá? Então, acima de 120/80, tem que prestar atenção. E 14/9, 140/90, a pessoa ela é considerada hipertensa. Mas não é uma medida, tá? Porque não quero alarmar também. Porque a gente sabe que se a gente, por exemplo, tiver um estresse emocional, tiver um estresse na família, no trabalho, a gente aferir a pressão vai dar alta. Isso não significa que a pessoa seja hipertensa. Ela tem que ter mais de uma medida, idealmente 2 medidas da pressão arterial, num intervalo aí considerável, uns 10, 15 dias, num ambiente fora de um ambiente estressor que mostre a pressão acima de 140/90, para a gente investigar se a pessoa é hipertensa ou não. Porque se a gente tiver um susto, subir uma escada, a pressão vai estar alta. E a gente não pode considerar a pessoa como hipertensa. Tá. A gente tem mais dúvidas chegando aqui. Você que está nos acompanhando, vai fazendo como esse pessoal e vai mandando a dúvida que o doutor está aqui à disposição. Olha só, a gente tem uma pergunta da Michela. Ela está dando bom dia e quer saber se tomando remédio para pressão é possível um dia tu parar de tomar. Começou a tentar controlar a partir do medicamento e depois nivelar a situação. É uma ótima pergunta, tá? Essa pergunta é de consultório, assim, eu escuto muito isso. E os colegas também. É assim, é possível, tá? Desde que a pessoa que é hipertensa, ela tem que fazer tratamento farmacológico, que é a medicação. E ela tem que mudar os estilos de vida. O que significa isso? Ter um consumo com pouco sal, de dieta com pouco sal e fazer atividade física. Quem fica regrado em atividade física, disciplinado em atividade física e na alimentação, consegue eventualmente redução das medicações. Mas depende muito da disciplina da pessoa, tá? Então ela tem que fazer atividade física, reduzir o consumo de sal. E se for um estágio inicial de hipertensão, existe essa possibilidade. Não é fácil,
porque geralmente quando o paciente ele começa a ter sintomas, ele já tem hipertensão há muitos anos. E aí ele começa a usar a medicação porque a pressão já está muito alta. E aí nessas situações é mais difícil a gente eliminar a medicação. Respondendo objetivamente, é possível, mas infelizmente a gente vê pouco isso, tá? Porque depende muito das medidas não farmacológicas, exercício e dieta. Então a pessoa tem que estar determinada. Determinada, essa é a palavra, objetivo. com certeza. A gente tem uma pergunta da Daniele Witt, que está nos acompanhando, e ela quer saber que quando sentir algum sintoma de questões cardíacas, se tudo bem buscar recursos naturais, e ela citou aqui o exemplo do chá. Então, duas perguntas importantes. Primeiro, tem que saber qual que é o sintoma, tá? Então, assim, o paciente que ele é hipertenso e tiver dor no peito, ou dor que vai para a região da mandíbula, do pescoço, para o braço, não adianta. Tem que ir para o pronto-socorro, tá? Para a emergência mais próxima. Porque ele pode estar apresentando sintomas de que está começando com infarto agudo do miocárdio. E é agudo isso. O paciente não pode protelar, não pode retardar, tem que ir para o pronto-socorro. É a mesma coisa se começar com uma dor de cabeça súbita, de forte intensidade, com náusea e vômito. Tem que ir para o pronto-socorro. Não adianta essas medidas num evento de sintoma importante, tá? De dor no peito, alguma alteração neurológica, diminuição de força, alteração de fala, tem que ir para o pronto-socorro. O que acontece nessas questões? Se a gente pensar, não vou dizer que não é favorável usar chás, mas assim, se a gente preferir usar chá do que consumir refrigerante com sódio, é uma medida boa, porque a gente vai trocar um consumo muito alto de sódio por um chá que não tem sódio. Então, nesse aspecto, pode ajudar no controle da hipertensão. Mas a gente não consegue tratar uma hipertensão com um chá. Isso não consegue. Agora, fazer uma substituição de um tipo de refrigerante, por exemplo, para um chá é uma medida boa, que diminui o sal. Qualquer diminuição de sal é importante para quem é hipertenso ou está ficando hipertenso. A gente tem bastante gente ligadinha aqui, manda pra gente a sua pergunta, faz como a Daniele, faz como a Maristela, faz como a Cleusa, conversa com a gente, que nós estamos à disposição. E a gente tem mais uma pergunta chegando, dessa vez é a Alexia Virgínia, e ela está perguntando se os idosos que têm problemas cardíacos precisam tomar algum cuidado especial nessa estação. Sim, com certeza, é a população mais atingida no inverno, atingida no sentido assim, são as pessoas que mais têm chance de ter alguma infecção, tá? De ter alguma complicação e, consequentemente, descompensa o quadro do coração, tá? Pode ter um pico de pressão alta, aumenta a incidência de infarto, aumenta a incidência de descompensação de um quadro de aumento do coração, que chama insuficiência cardíaca, aumenta a chance de ter AVC. Sim, quais são as medidas básicas? É se manter aquecido, tá? Então, obviamente que a gente tem que se manter bem vestido, com uma roupa adequada para evitar o frio. O consumo de bebidas quentes com pouco sódio, obviamente para não ter pressão alta, também ajudam. Evitar muita mudança de temperatura, tá? Que isso também aumenta o risco de alguma infecção. Isso é uma certeza, os idosos têm que ter um cuidado um pouquinho acima da população normal, principalmente durante o inverno. E a gente continua com bastante participação, a gente tem uma mensagem do Gederson Paes, e ele quer saber se o cloreto de magnésio é bom para controlar a hipertensão. Boa pergunta. Na verdade, assim, ó, tá se falando muito sobre o cloreto de magnésio. Na verdade, não é o cloreto de magnésio, seria o cloreto de potássio, tá? O potássio, para quem tem diminuição dos níveis de potássio e tem hipertensão, a gente precisa repor. Mas não é o cloreto de magnésio, tá? Os pacientes que têm deficiência de potássio, que é uma minoria dos pacientes, precisam eventualmente repor, mas não é o cloreto de magnésio. A gente tem bastante gente aqui conosco. Tem mais uma pergunta do Denner Alano. Ele quer saber se a variação súbita da temperatura pode, de alguma forma, prejudicar o coração. Sim, com certeza, tá? Por dois motivos. Basicamente é o mesmo efeito do inverno. O que acontece no inverno com a hipertensão arterial, com a pressão arterial? O organismo é inteligente, tá? O corpo humano é muito inteligente. O que acontece no inverno? A gente dá preferência para os órgãos vitais, por exemplo, cérebro, coração, tá? E aí, o que o organismo faz para manter a irrigação do cérebro e do coração? Ele
faz uma vasoconstrição. Os vasos se contraem das extremidades, braços, pernas, intestino eventualmente também menos, mas também tem uma constrição. E aí o que acontece, o que o organismo faz para manter o fluxo nessas extremidades? Ele libera mais hormônio simpático, que é um hormônio parecido com a adrenalina, chamada catecolamina, cortisol, que faz com que aumente a pressão arterial. E esse aumento da pressão arterial, que pode ser súbito, e principalmente acontece mais no inverno, pode eventualmente fazer com que o paciente tenha um risco maior de ter um AVC ou do infarto, por romper uma placa que tem dentro de um vaso. E aí a pessoa pode ter um AVC, que é um derrame cerebral, ou pode ter um infarto agudo no miocárdio, que é o entupimento do vaso da coronária. Então, sim, a alteração abrupta de pressão arterial aumenta o risco de ter um pico de pressão alta, que consequentemente pode aumentar o risco de algum evento cardiológico. Isso é verdade. Nosso corpo está totalmente interligado. Interligado, ele é inteligente. No meio ambiente, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Vezes... E a gente tem ainda muita gente acompanhando. A Kátia quer saber se quem é hipertenso pode fazer academia. Deve fazer academia. Essa pergunta é muito boa, porque faz parte do tratamento do hipertenso. Na verdade, assim, faz parte para todas as pessoas, tá? Hipertenso ou não, atividade física é fundamental. E para o hipertenso ele tem um valor ainda maior, porque se o paciente fizer atividade física, ele pode eventualmente, respondendo à pergunta anterior ali, até reduzir as medicações da pressão com atividade física. Ele tem um poder muito alto, a atividade física, tá? No controle da pressão arterial. Então, sim, respondendo, atividade física para o hipertenso é fundamental. A gente tem muita gente mandando perguntas, continua mandando, porque daqui a pouquinho a gente vai ter que fechar para balanço, porque senão o doutor não vai poder atender ninguém. Então manda aí pra gente as últimas perguntas que elas vão ser respondidas as que chegarem até agora. A Julita está mandando um olá e o Júnior Amorim quer saber de quanto em quanto tempo ele precisa fazer os exames do coração. Boa pergunta. Na verdade, assim, ó, os pacientes que são jovens e que não têm risco cardiovascular, o que a gente fala? Não tem hipertensão, não tem diabetes, não tem colesterol elevado, não é obeso, assim, a gente pode pode ser menos frequente isso, uma vez por ano, acima dos 30 anos, em quem tem história familiar, 30 a 35 anos. Quem tem algum diagnóstico de problema, de alguma alteração cardiológica, por exemplo, hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é o colesterol elevado, insuficiência cardíaca, que é o coração elevado, hipertensão, deve-se avaliar, individualizar o caso entre 6 meses e 1 ano, tá? Nos pacientes que têm maiores complicações, no mínimo a cada 6 meses. Então varia muito, de 6 meses a 1 ano. Tá? Mas é importante para quem é jovem não deixar de se cuidar também, Sim, com certeza. A gente tem bastante gente ainda por aqui. O pessoal da técnica Teleinfo também está mandando uma pergunta, hein? Eles estão assistindo e querem saber se o sal do Himalaia é 100% bom. Ótima pergunta. Na verdade é o seguinte, o pessoal está bem atualizado, perguntas bem comuns assim no dia a dia. Na verdade, o sal do Himalaia é mais recente, tá? Assim, uma notícia nova que todo mundo está falando, mas ele é um sal igual, tem sódio igual. Então, assim, não existe nenhuma evidência que o sal do Himalaia, em relação ao sal normal, sal de cozinha, seja benéfico, tá? Na verdade, assim, contendo sódio, tendo sal, ele é um risco para ter hipertensão. Então, assim, eu não recomendo para os meus pacientes o sal de Himalaia em relação ao sal de cozinha. Eu oriento assim, aproveitando, quanto que a gente deve consumir de sal por dia, né? É em torno de 2 gramas por dia, é um valor muito pequeno. Se for sal de Himalaia, se for sal de cozinha, para mim, depende. Como que a gente quantifica o que é 2 gramas? É basicamente a tampinha de uma caneta. Tá? Aquela tampinha da caneta, a gente quando fala, como é que vai mensurar isso se não tiver um medidor em casa? A tampinha da caneta tem 2 gramas ali, em torno de 2 gramas, cabe 2 gramas. Então, assim, o que significa aquilo ali? É o total de sal que é recomendado por dia para quem tem hipertensão, tá? Quem não é hipertenso, a gente tolera um pouquinho mais. O brasileiro, ele é um pouquinho mais salgado do que a média, ele consome uma média de 5 gramas por dia. Isso aí faz com que aumente o risco de ter hipertenso, tá?
Então a gente tem que se cuidar e o salzinho só Sim, 2 gramas. exatamente. É difícil, né? Porque É difícil. nos industrializados vem Exatamente. muita coisa junto. E isso é uma coisa importante, não é, a alimentação hoje em dia, ela é cada vez mais enlatada, industrializada, e o sal é um componente para manter aquele alimento, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de alimentação, porque tem muito sal. Doutora, a gente vai encerrar por hoje. A gente agradece a participação de todos vocês que estavam conversando com a gente. Nós estamos sempre aqui à disposição, terças e quintas, a partir das 10 da manhã, porque tudo que acontece ao nosso redor também é tempo. E antes de encerrar, eu agradeço a participação da Ruth, que compartilhou aqui com a gente que ela é hipertensa e toma remédio 2 vezes ao dia. E também a gente tem a Maria Marilene, que está mandando certinho, a Elga, que é de Três Coroas, e achou interessante o programa. E a gente espera que você continue conversando com a gente, sempre aqui na página do SBT, terças e quintas, a partir das 10 da manhã. Eu te espero, muito obrigada pela presença aqui, doutor. Convite. E até o próximo programa. Tchau, tchau.